Vamos ver o vídeo do brasão de armas. Os gregos eram negros, respondendo militantes. Heródoto. Quem? Heródoto. Heródoto. Escritor do século V a.C. Pelo amor de Deus, quem que é esse cara? Nunca ouvi falar de nenhum Heródoto. Heródoto. Ah, será que ele quis dizer Heródoto? Mais respeito na hora de pronunciar o nome do pai da história, por favor. A gente tem também Diodoro. Quem? Diodoro. Diodoro. Quem diabos é Diodoro, meu Deus do céu? Tô lascado com essa galera. É Cunite, é Bivô, é Heródoto, é Diodoro. Não tem um minuto de paz? No século I a.C. Ah, acho que ele tá querendo dizer Diodoro. Por que você está evitando tanto em falar das mulheres, menino? Que obsessão é essa de falar só em homens? Meu vídeo é sobre Helena, mulheres, woman, ninfas. Esquece homens um pouco. Olha Não como quer falar Atena de deixa mulher. Odisseu. Odisseu? Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Parece que algumas pessoas não aprendem com os erros. Tipo o jovem moderninho descolado de hoje. Eu geralmente tolero muita coisa, você sabe disso. Mas falar besteira e insistir na besteira sobre a minha Grécia, sobre o meu Odisseu Nós, e as minhas povo sereias, grego. aí eu fico com a cara quente. Aí eu tenho que vir destruir. E fazer mais um vídeo pra doutrinar ele. Como assim negros na Grécia Antiga? No mesmo padrão que eu já doutrinei vocês sobre a Insider. Ela é leve, confortável, veste bem, você não precisa nem passar. Só coloca no corpo e vai. Ela não é roupa pra ocasião especial não, galera. É roupa pro dia a dia, pra você ir pra academia, pra você viajar. Porque, ó, de tanto falar dessa Insider, eu tenho vontade de experimentar umas camisas dessa, hein? Ó, o código brasão aí na Insider, rapaziada. Fantasia mitológica pra quem, menino? Para os gregos que escreveram aquela história no século IX a.C. ou para você, menininho de 40 anos, fanboy de filme? E você sabe, quem discorda é Racismo mesmo. a mesma palhaçada estúpida de sempre. Eu joguei um tsunami de Poseidon nessa galera sinalizadora de virtude, defendendo Nolan de que Helena de Troia poderia ser... Negra. O vídeo que eu usei para refutar foi desse rapaz aqui, Mano. que ousou abrir a Ilíada e Odisseia para tentar validar a escolha da Lupita. Como assim? Como assim? Abrir a Ilíada e a Odisseia na minha frente? Aí, como vocês viram no meu vídeo, no final, não sobrou nada igual Troia. Mas ficou tão feio o negócio que ele tentou fazer um vídeo me respondendo e mostrando as minhas incoerências. Como assim? Era melhor ele não ter feito isso. Começando pelo começo. Eu quero aqui admitir que eu cometi um equívoco sim no meu vídeo. Eu falei que artes de Helena branca e de cabelos claros só surgiram no norte da Europa no século XIX. Isso foi um equívoco. Na pesquisa extensa do Thiago, ele mostrou que Foi um grande equívoco, né? Pra quem tava tão especialista no assunto. sim, já existiam muitos outros trabalhos da Helena de Troia com pele branca, inclusive mais pro sul da Europa, de fato, e muito mais antigos do que o século XIX. Então eu já quero pedir desculpas de cara, me equivoquei. Ele já começou Não parece que toma banho, né? pedindo desculpa pro público dele. Mas pelo jeito ele vai precisar pedir de novo. O Braga com um cabelinho pra trás, meio molhado, Nesse ponto, pra dar na cara do esquerdista fedido. faltou pesquisa da minha parte. Mas afinal de contas, eu sou cineasta, eu não sou historiador. Ele já diz de cara que não é historiador, é só um cineasta. Eu, particularmente, sou a favor de todo mundo se expressar, independentemente da formação. O problema é quando o menino só abre a boca pra falar caca. Quando você é jovem moderninho, que quer pagar de espertinho, pode vir um adulto e mostrar que você é só um jovem moderninho, nada espertinho. Ou seja, o menino já começou querendo lacrar. Eu provei que ele falou besteira e mostrei uma série de artes e autores gregos desde a Grécia Antiga e Roma que mostram, sim, que eles viam Helena como branca, loira e ruiva. A parte mais básica da pesquisa, que era só ele buscar artes e descrições da Grécia Antiga sobre Helena, ele não fez. Já afirmou que a Helena branca era coisa de norte da Europa. Logo é tudo... Racismo. Simples assim, porra. Seria legal se ele fizesse isso. E parasse aí. Mostrava humildade, que falou besteira sem pesquisar direito, que não sabe o que tá falando. Mas não. Pelo jeito ele não tinha mais nada a perder. Aí ele quis dobrar a aposta. E muito bem, porque aí a gente pode se divertir muito juntos. Ele passa os primeiros 10 minutos do vídeo dele defendendo o Nolan, falando de Oscar. E essa é a parte mais descartável pra gente. Ele fica 10 minutos só nisso. Mas até como cineasta ele fala besteira. Olha isso aqui. Mas se esses atores estão aqui, como o Thiago disse, pra vender ingresso, vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Quantos Oscars os atores que o Thiago defende têm? Tom Holland, 0 Oscars. John Bernthal, 0 Oscars. Matt Damon tem 1 Oscar. Ah, putz, de ator? Não, de roteiro. Pois é, ele nunca foi premiado no Oscar pela sua atuação. Robert Pattinson, 0 Oscars. Sabe quem tem Oscar do elenco? Lupita Nyong'o, Oscar de melhor atuação como atriz coadjuvante. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Um cara que se diz cineasta, dizendo que Lupita vende mais ingresso do que Tom Holland e Matt Damon, porque ela ganhou Quem que liga pra Oscar, gente? o Oscar. O cara tá argumentando que ganhar Oscar é sinônimo de popularidade Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. e não critérios técnicos de academia. Se você colocar no chat GPT, ele vai dizer que Tom Holland é mais conhecido que Lupita. Não sabe nada Sim. de cinema e nem de história o cineasta. Mas se prepara que agora finalmente... A maioria das pessoas só estão ouvindo falar dessa mulher por conta dessa treta toda e desse filme. Quer apostar quanto? Vem primeiro Porque até então eu nunca tinha visto nenhuma foto dela circulando por aí. E dos outros já tinha visto há muito tempo. argumentar
diretaço dele, a partir do minuto 11 do vídeo. Helena de braços brancos. Literalmente, ele esqueceu de mostrar esse trechinho no vídeo dele. Será que é porque ele literalmente não leu a Ilíada e a Odisseia? Putz, nossa, agora ferrou, realmente. Ele me pegou no pulo aqui. Aí eu fiquei sem argumento. Eu não li isso, realmente. Mas peraí, será que é porque eu não li a Ilíada e a Odisseia? Deixa eu ler como tá exatamente esse trecho na versão que eu tenho em mãos aqui. E eu vou ler com vocês. Qual parte mesmo, Thiago? Onde é que tá? Tá aqui, ó, no canto 3, verso 121. Fechou, valeu. Meanwhile, E já tem um tempo que a galera não vê mais tanta relevância assim em Oscar, não, tá? Essa é a verdade. O pessoal sabe que a academia só tá cheia de lacração. Qual parte mesmo, Thiago? Onde é que tá? Tá aqui, ó, no canto 3, verso 121. Fechou, valeu. Meanwhile, Iris went to Helen in the form of her sister-in-law. Cadê o White Armed? Cadê os braços brancos que você diz que são essenciais? Eu vou deixar lado a lado pra vocês me dizerem. Cadê o trecho dos braços brancos que eu não vi? Não tá aqui. Pois é. Poxa, ele tá querendo me refutar, mas não sabe nem responder essa pergunta tão simples. Vamos lá, menino. Pega a sua tradução aí. Quando você vai ler uma obra traduzida, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: que tradução é essa que eu estou lendo? Deixa o tio te ensinar então. Como que você faz pra verificar isso? A Odisseia e a Ilíada Pros diretores, mas isso não é questão de popularidade, né? De vender ingresso. são poemas compostos por mais de 12 mil versos. Essa tradução que o menino tá usando aí e mostrando nos vídeos é uma tradução em prosa. Como cineasta, eu não sei se ele sabe, mas prosa é diferente de verso. Lembra, na aula de literatura, no ensino médio, minha professora Ixi. Aqui acabou. aí e mostrando nos vídeos é uma tradução em prosa. Como cineasta, eu não sei se ele sabe, mas prosa é diferente de verso. Lembra, na aula de literatura, no ensino médio, minha professora de literatura, tia Thelma, que saudade da tia Thelma, falou tanto de prosa e verso, que tá aqui, ó, na minha mente. Mas às vezes ele estava só na escola aprendendo a sinalizar virtude, ao invés de prestar atenção na aula. Essa tradução que você está usando aí, de Samuel Butler, ela não é uma tradução clássica, de poema para poema, fiel ao hexâmetro datílico usado por Homero. Ela é uma tradução para facilitar a leitura. Por isso que o Ixi. autor remove várias palavras, justamente para deixar o texto fluido, em forma de narrativa. Por isso que Ele tá lendo a versão pras crianças, então? É tipo isso? para compreender a semântica e a sintaxe do texto original, Brutal. você deveria, no mínimo, usar uma tradução em poema. Por isso ele vai ter bastantes buracos lexicais aqui. Não porque o tradutor seja ruim, mas porque a proposta dele não é exatidão métrica, não é o rigor técnico da tradução de um poema, é facilitar a leitura. Estudar textos homéricos com adaptações textuais em prosa Irmão, sobra nada pra você, viu? é um probleminha tão grande. Isso aqui já invalidaria completamente esse vídeo. E o vídeo anterior dele. Mas ele não para. E eu também não. Refutado, então, o primeiro argumento da tradução dele, ele agora vai problematizar a linda tradução de Carlos Alberto Nunes, que usa braços bonitos e não braços brancos para se referir a Helena. E olha que louco também, porque o próprio Thiago diz que na versão dele, de Odisseia, Carlos Alberto Nunes traduziu como braços belos. Alguns tradutores, como Carlos Alberto Nunes, que é essa tradução que eu tenho aqui, já cita Helena braços bonitos. Então aqui já de cara, diante de você, a gente tem 3 Odisseias com 3 traduções totalmente diferentes do mesmo trecho. Eu não mostrei 3 traduções só não, eu mostrei 4 para vocês no vídeo anterior. Só nesse trecho aqui, a de Carlos Alberto Nunes, de Manuel Odorico Mendes, Haroldo de Campos e a do site especializado Perseus Library. Dessas 4 aqui, 3 se referem a Helena como braços brancos. Isso por si só já mostra como que braços brancos é um epíteto usado na maior parte das vezes, até por tradutores. E no caso de Carlos Alberto Nunes, traduzindo braços bonitos, fica óbvio que ele está levando em consideração o contexto cultural da época, trocando branco por bonitos. De qualquer forma, qualquer pessoa É, verdade. Obrigado, Samurai, pelos R$10,90. que pesquisa o assunto sabe que traduções são escolhas do tradutor. Tem o gosto, a preferência pessoal dele na escolha de cada palavra ali. Por isso você tem que ir no original para saber se tiver dúvidas. E no grego original você vai encontrar, senhoras e senhores, Helena de braços brancos. Mas vamos agora pro texto original para verificar a palavra Não na tradução das criancinhas. usada no grego. Vamos na biblioteca especializada na era clássica chamada Perseus Library e vamos ver as palavras usadas no grego. Eline lefkoleno. Usando a tradução disponível no próprio site, a gente vê, ó, white armed, Meu Deus. braços brancos. No original está Helena de braços O brancos. homem foi ler o grego pra comer o cu de esquerdista. Inacreditável. Assunto encerrado. Se ele soubesse, no mínimo, dialogar com as traduções, ele ia entender como elas funcionam. Ele já teria entendido isso claramente, ia passar menos vergonha. Só a tradução dele nesse contexto aqui já deixa o buraco sobre os braços de Helena. As outras todas se referem à brancura do braço de Helena de maneira direta, ou indireta, no caso de Nunes. Quer ver mais uma tradução da Odisseia, então, que reforça esse ponto? Essa aqui de 2017. E foi feita por uma mulher, inclusive. Olha como ela se refere a Helena.
White Armed Helen. Exatamente como os outros autores que eu cito, exatamente como o texto original cita. Essa brancura aqui é epíteto de deusas, inclusive. Só pra você ver como a brancura feminina era ligada a essa visão divina grega, da beleza grega. São inúmeras as traduções em Pelo menos ele ainda não falou de Tolkien nesse vídeo. inglês, galera, e em português também, como eu mostrei, que usam White Armed, braços brancos. E não existem dúvidas disso, porque eu mostrei tantas vezes no meu vídeo. Helena era sempre vista e representada como sendo uma grega branca, de etnia grega. Mas saca só isso aqui que é preocupante, meus amigos. Cadê? É o próximo argumento dele. Tiago diz que Carlos Alberto Nunes traduziu para braços belos porque a branquitude era um sinônimo de beleza para os gregos. Quanto mais a pessoa fosse branca, mais bonita ela seria. Ele disse que eu disse que Carlos Alberto Nunes traduziu para braços belos ou bonitos porque branquitude era sinônimo de beleza para os gregos. Presta atenção nisso aqui. Tiago diz que Carlos Alberto Nunes traduziu para braços belos porque a branquitude era um sinônimo de beleza para os gregos. Quanto mais a pessoa fosse branca, mais bonita ela seria. Mas será que é simples assim? Será que a gente pode literalmente deixar as coisas preto no branco para um livro de 2000 anos atrás, cheio de metáforas, cheio de simbologias? Quanto mais a pessoa fosse branca, mais bonita ela seria. Será que é simples assim? Será que é preto no branco desse jeito? No caso das mulheres, não era preto no branco. Era branco no branco. É porque ele não teve a capacidade interpretativa mínima para entender que quando eu falei de brancura, é da brancura das mulheres. Ou ele quis falsificar minha fala aqui. Repara que aqui ele diz assim, ó. Quanto mais a pessoa fosse branca. Quanto mais a pessoa fosse branca, mais bonita ela seria. Mas será que é simples assim? Aqui ele generaliza, ele fala pessoa ao invés de falar mulher. Aí ele bagunçou tudo com isso aqui. Daqui pra frente, é só pra trás, meus amigos. Isso só prova como ele é amador e tá querendo falsificar o que eu disse. Ou não tá entendendo nada do que eu tô falando. É meio como se eu estivesse falando grego pra ele aqui. Aliás, o cara é tão ruim que ele ainda mostra que eu mesmo disse isso no vídeo. Olha aqui. Mas vejam o que o Tiago concluiu a partir do trecho da Helena de Braços Brancos, que eu li pra vocês. Esse era o pensamento dos gregos antigos. Quanto mais brancas as mulheres, mais lindas elas eram. Tá vendo? Eu falei mulher. Vixe. Mas ele entende como pessoa, cidadãos gregos. Mas agora vai ficar divertido. E pra valer. Então vamos pegar um grego antigo e ver qual a opinião dele sobre isso. Ver se tá batendo com essa verdade que o Tiago tá trazendo aqui pra gente. Heródoto. A partir daqui, tudo que ele falar é inválido, porque ele não vai falar de uma mulher. Heródoto? Pelo amor de Deus, quem que é esse cara, meu Deus do céu? Escritor do século O cara que deu o nome. 5 a.C., grego. Ele vai citar Heródoto pra me refutar. Para na descrição que ele vai mostrar de Heródoto a partir desse momento. Descreveu os etíopes como os homens mais altos e belos do mundo. No trecho, The Ethiopians, to whom this embassy was sent, are said to be the tallest and handsomest men in the whole world. Repara que isso não é nenhuma opinião de Heródoto. Ele diz que o povo da Etiópia é dito como os mais bonitos do mundo. É dito. É um consenso. É algo que muitas pessoas falam. Você sabe como é a maioria do povo da Etiópia? Mas a gente... Os homens são os mais altos e bonitos. Os homens etíopes são os mais altos e bonitos. Mas peraí, por que ele tá falando de homens aqui, meu Deus do céu? Até onde eu verifiquei, eu falei no meu vídeo do padrão de beleza branco das mulheres, não dos homens. Será que eu não me ouvi direito aqui? Ou será que o jovem moderninho tá esquecendo de limpar os ouvidos? Ou é esse brincão aí que tá atrapalhando a higiene? Mas vejam o que o Thiago concluiu a partir do trecho também, da Helena de Braços Brancos, cara de que tomar banhinho, não. que eu li pra vocês. Esse era o pensamento dos gregos antigos. Quanto mais brancas as mulheres, mais lindas elas eram. As mulheres, mais lindas elas eram. Mas o menino vai citar Heródoto pra falar de quem? Descreveu os etíopes como os homens mais altos e belos do mundo. Os homens. As mulheres. Mas tem outro probleminha bem grande que o inocente nem percebeu. Quem foi que disse aquilo que Heródoto disse? Quando Heródoto fala, dizem que os etíopes eram os mais altos, quem é que disse? Dizem. Olha como essa problematização é legal, Dizem. galera. Algumas estimativas dizem que na Grécia Antiga, no período de Heródoto, século V a.C., tinha mais ou menos 4 milhões de gregos naquela época. E aí, qual é a proporção de gregos que tá dentro desse falaro? Você que é bom em sinalizar virtude e péssima interpretação de texto. O rapaz não foi nem capaz de compreender o que Heródoto estava dizendo ali. Heródoto não diz a fonte do falaro. Cineasta, não é um interpretador. Se eram gregos, se eram persas, se eram indianos, se eram etíopes. Heródoto nem disse que ele concorda. Heródoto só falou que falaram. Mas o que o menino espertinho faz? Pega-lhe o falaro, que o próprio Heródoto diz que é falaro, para dizer que Heródoto confirma em seu livro que é consenso que os etíopes eram os mais lindos do mundo. O que é isto? Ele não diz quem e quantas pessoas falaram. Ele apenas reporta o que ouviu. Heródoto não confirma essa afirmação. Sabe por quê? Porque Heródoto era inteligente o suficiente para saber que o falaro é só o falaro. E era admirado pelos gregos, como diz Heródoto. Heródoto nem cita gregos naquele trecho, menino. Heródoto só diz o falaro. E mesmo que Heródoto achasse os etíopes isso tudo, não tinha problema não. Mas ele diz homens, não mulheres, meu Deus do céu. E meu vídeo é sobre quem, meu cacete? Fêmeas. Helena. Nossa. Só isso já invalida completamente o vídeo dele.
pensei que ele ia mandar outra coisa aí. O vídeo inteiro dele já acabou. Não tem mais o que falar. Ele não consegue perceber que existe uma disparidade absurda entre o tratamento de mulheres e de homens na Grécia Antiga. É literalmente preto no branco. Que O cara susto. pega descrições de homens. Se Heródoto diz que os homens eram bonitos, logo as mulheres também eram. Se os homens eram os mais lindos, logo as mulheres também eram. Como é que Zeus ainda não puniu esse menino com 7 raios no coco? Cineasta falando de história é uma tristeza, hein? Nolan tá fazendo escola. Por isso, mais uma vez, ele não quis fazer um estudo 7 sério. Ou raios porque no não coco. sabe realmente. Como ele falou, ele não é historiador, não é cineasta. Mais uma vez, eu acho que todo mundo tem direito de fazer pesquisas e divulgar história. É gostoso. Mas tem que fazer com seriedade, tem que fazer É com gostoso? um compromisso. Não é simplesmente, eu quero lacrar e vou fazer um videozinho mostrando como que eu sou um jovenzinho dinâmico, moderno, virtuoso. Não. Aí vem alguém e faz você passar vergonha desse jeito. Vocês só atrapalham a compreensão histórica das pessoas fazendo isso. Aliás, falando de Heródoto, sabe o que ele diz sobre as pessoas de pele negra mesmo? Isso aqui vai magoar sentimentos frágeis moderninhos. Mas aqui a gente só se interessa por evidências. Vamos para Heródoto aqui, ó. No livro 3. Parágrafo 101. Saca só as palavras de Heródoto aqui. Que Heródoto vai se referir aos indianos e aos etíopes. Não, mas aí... Saca só o que ele diz agora. Esses indianos que descrevi têm relações sexuais abertas, como gado. Todos eles são de pele preta, como os etíopes. Também o sêmen que ejaculam nas mulheres não é branco como o dos outros homens, mas negro como a sua pele. E os etíopes também são semelhantes neste aspecto. Repara que depois de dizer que os indianos Fala negro, anda negro, veste negro, goza negro. se relacionam como animais, isso já seria uma ofensa e tanto, ele destaca a cor da pele deles, que é preta. E ele ainda compara com a cor da pele dos etíopes. E pra fechar, ele ainda diz que o sêmen deles não é branco como das outras raças, mas é preto. Pergunta pra você, imagina alguém dizendo isso aqui hoje. Se você achou duro, isso bem né? racista É duro. da parte de Heródoto, duro. é porque é mesmo. Inclusive tem estudo especializado sobre isso. Olha aqui o que o africanista e classicista, o professor Samuels, mostra no seu artigo especializado em Heródoto. Heródoto ele e o sabe? Corpo Negro, publicado pela revista também. Verdade, como que eles sabem? Como que eles sabem? Como é que eles sabem? Ah, duvidando aí desse cara. Lá ele. Samuels mostra no seu artigo especializado em Heródoto. Heródoto e o Corpo Negro, publicado pela revista também especializada Journal of Black Studies, na página 735. O professor não deixa dúvidas, olha aqui. O comentário etnográfico de Heródoto sobre os homens indianos e etíopes mostra suas opiniões antinegras. Ele afirma que os indianos têm relações sexuais em público como gado, e em seguida enfatiza que são negros como os etíopes. A negritude para Heródoto significa a sexualidade animalesca dos indianos e dos etíopes. Este estereótipo racista sexualizado, por inferência, implica homens negros egípcios. Heródoto, então, afirma que seus sêmens são pretos, diferentemente dos outros homens. Mekoski explica isso como uma evidência de uma visão de mundo na qual os extremos geográficos do leste e do sul eram vistos em termos semelhantes, mas aclara os tons antinegros. O estereótipo do sêmen negro certamente se refere aos homens negros. Em outras palavras, os homens indianos e etíopes, e por inferência, os egípcios, têm ejaculação anormal e são hipersexuais porque são negros. Muitos estudiosos acham que não existia o conceito de racismo apenas pela cor da pele, porque os gregos não entendiam o conceito da pele como sendo uma raça estabelecida, como a gente entende hoje. Mas não restam dúvidas de que mesmo se na Grécia Antiga não existia essa noção de racismo por cor de pele, existia um preconceito brutal contra os povos que tinham aquela pele. É o que eu sempre digo aqui, não romantize história. Porque ela e eu vamos te decepcionar em algum momento. Militante duro. milita e milita errado. Cara, Mas calma, que ele não eu, desistiu pessoa e ainda vai citar mais um perigosa. autor pra provar o ponto dele. A gente tem também Diodoro. Quem? A gente tem também Diodoro, Diodoro! Quem diabos é Diodoro, meu Deus do céu? no século I a.C., exaltando o povo negro. Nesse trecho aqui que eu vou ler pra vocês, o que ele diz aqui é que a piedade do povo da Etiópia é famosa entre todos os homens. É algo admirável por todos. E por todos inclui os próprios deuses do Olimpo, que tem uma preferência pelos sacrifícios dos etiopianos. Tô lascado com essa galera. É Cunite, é Bivô, é Heródoto, é Diodoro. Não tem um minuto de paz? Acho que ele tá querendo dizer Diodoro. Agora ele tá usando trecho de Diodoro pra dizer que os etíopes eram bons religiosos. Que legal. Só não entendi uma coisa. O que diabos os etíopes serem bons religiosos tem a ver com o padrão de beleza das mulheres pros gregos? Por que você está evitando tanto em falar das mulheres, menino? Que obsessão é essa de falar só em homens? Meu vídeo é sobre Helena, mulheres, woman, ninfas. Esquece homens um pouco. Não à toa, em Ilíada, que eu literalmente li, no começo Zeus está com o povo da Etiópia. Os deuses favoreciam eles. Isso era uma verdade absoluta, porque para eles, como diz o Tiago, Os gregos que liam a Odisseia por séculos, Zeus era real, Atena era real, os ciclopes eram reais. e o povo negro era querido pelos
pelos deuses. Pronto, agora ele cita um trecho de Homero de que Zeus está com o povo da Etiópia. Deixa eu te perguntar uma coisa então. Daqui a pouco ele vai falar que Kratos era etíope. Eu não sei quem copiou quem, mas é o mesmo argumento estúpido nos dois vídeos. Como assim negros na Grécia Antiga? Eu fiz um comentário nesse vídeo aqui, mas o cara apagou. Mas vamos lá. Repara que ele já começa usando o espantalho aqui, comparando o argumento idiota de que não tinha negros na Grécia Antiga com a crítica de Lupita com a Helena de Troia. Então ele já bagunça os argumentos aqui. Um exemplo aqui de um cântaros grego, usado para servir vinho, que mostra um jovem etíope e do outro lado uma mulher grega, branca. A gente vê claramente aqui as diferenças do tom de pele. Aqui ele mostra um cântaro representando um grego com fenótipos gregos e um africano com fenótipos africanos. Eu acho que ele não percebeu, mas isso só reforça que gregos antigos representavam gregos com fenótipos gregos nas artes e etíopes como etíopes. Outro erro aqui. Citação do Heródoto, um historiador grego, menciona essa ideia de que os etíopes eles são os mais altos e os mais belos de todos os homens. Não é Heródoto que diz sobre os etíopes. Ele diz que dizem. A gente não sabe quem diz. Gregos, persas, etíopes, nem quantos dizem. Heródoto nem dá a opinião dele aqui. Não é Heródoto que diz que os etíopes são os mais bonitos, os mais altos, não. Tanto é que ele só diz dizem. Essa é a primeira referência histórica do falaram, meus amigos. Tá falso atribuir essa fala a Heródoto. Até porque o rapaz não deve ter nem lido mesmo, mas o próprio Heródoto, no livro 3, parágrafo 101, ele compara etíopes e egípcios a animais fazendo sexo em público. E diz que o sêmen deles era preto, não branco como das outras raças. E Heródoto ainda destaca a cor da pele que eles têm em comum. Se fosse um escritor dizendo isso hoje, ele seria chamado de quê? Romantizar a história é um probleminha tão grande. Outro argumento falacioso aqui. Trechos onde os etíopes eram bem vistos pelos gregos não tornaram os gregos como etíopes nas suas artes. Os sinalizadores de virtude ainda não entenderam que ter personagens etíopes nas histórias gregas não fizeram os gregos verem os etíopes como gregos. Etíopes sempre foram etíopes sendo representados como etíopes. E gregos, adivinha só, como gregos. Será que é tão absurdo assim a gente pensar na Helena de Troia como uma mulher negra? É, porque os gregos fizeram justamente ao contrário. Colocaram um fenótipo europeu em uma Andrômeda etíope. Aí fica o desafio. Se os africanos eram tão admirados assim pelos gregos, a ponto de ser historicamente correto ter negros para representar figuras gregas, mostra pra gente apenas uma arte da Grécia Antiga, pessoas reais ou mitológicas, sendo representadas nas artes com fenótipos africanos iguais ao que ele mostrou no vídeo. Mas calma, que se os argumentos do vídeo começaram ruins, adivinha só como ele termina. Me digam, será que a preocupação mesmo dessa galera é a precisão histórica? Porque eu acho que é racismo mesmo. E como todo racismo, é burro e ignorante. Eu acabei de assistir um vídeo que não muito pareceu simplista, muito né? inteligente, não. Das mulheres que a gente quer falar, boy. É do padrão de beleza das mulheres gregas. Esse é o lance aqui. Que mané Zeus foi jantar com os etíopes, cara? Se Zeus gostava dos etíopes, logo Helena podia ser negra? Por que não tem uma única arte na história da Grécia Antiga inteira como Helena africana, cara? Será que é porque os gregos achariam esse argumento bem típico de geração Z? Muito bem, se preparem que agora ele vai chegar no ponto alto do vídeo. Ele está empolgado, ele está radiante. Mas aqui é a melhor parte, acho. Aqui, O que está acontecendo aqui? Me acuda, Helena de braços brancos. o Thiago ele usou o site Perseu Digital Library. Como eu falei pra vocês lembram desse nome? Vamos na biblioteca especializada na era clássica chamada Perseus Library. Pra ler o trecho de Helena de braços brancos. E ele também leu e disse, pra comprovar que quanto mais branco, mais bonito, Atena deixou Penélope mais branca do que nunca quando ela ia se encontrar com Odisseu. Para Penélope se tornar a mais pura expressão de beleza perante o retorno de Odisseu, não bastava apenas ela ser branca. Ela tinha que ser muito branca. Mas olha o que tá escrito no mesmo site Perseu Digital Library quando Odisseu vai encontrar Nossa. Telêmaco. Odisseu? Olha como Atena deixa Odisseu para que ele se encontrasse com o próprio filho. Tá escrito nesse trecho, no mesmo site que o Thiago usou para falar da Helena. A Atena pegou o bastão dela e deixou o Odisseu ainda mais escuro. Ela deixou a pele dele ainda mais escura e a barba dele ainda mais preta. Ela terminou, ela foi embora, mas o Odisseu entrou na cabana em que estava Telêmaco. E o seu querido filho se maravilhou quando viu Odisseu e desviou os olhos com medo de que ele estivesse diante de um deus. Atena, para deixar Odisseu mais parecido com um deus, deixou ele com a pele mais escura. Ela escureceu Odisseu. Para os gregos, a beleza divina tinha cor branca. Não é muito louco que isso estava no mesmo site que o Thiago falou? É muito louco que tá no mesmo site que eu citei? Peraí, deixa eu ver esse trecho de novo aqui. Eu disse que mulheres brancas eram um padrão de beleza para os gregos. E o menino ainda mostrou eu dizendo isso no vídeo dele. Mas vejam o que o Thiago concluiu a partir do trecho da Helena de braços brancos, que eu li pra vocês. Esse era o pensamento dos gregos antigos. Quanto mais brancas as mulheres, mais lindas elas eram. Mas agora que ele tá citando Odisseu, será que Odisseu é uma mulher trans e Homero esqueceu de contar isso pra gente? E ele que ser. literalmente leu Homero, sabe disso? Olha como Atena deixa Odisseu para que ele se encontrasse com o próprio filho. Ele simplesmente se recusa a falar de mulheres. Ele não quer falar de Helena, ele quer falar dos homens gregos e etíopes. Vocês estão entendendo o meu dilema? Mas parece que todo mundo Não que eu pego gosto pra de responder é falar um de menino de mulher. 8 anos de idade. Eu passo quase 40 minutos do meu vídeo falando de mulher, falando de Helena, falando do padrão feminino grego, falando de fêmea grega. Aí o jovem moderninho... Ixi.
pega o exemplo de homens etíopes e Odisseu pra bagunçar tudo. E passa metade do vídeo só falando sobre isso. O cara não sabe pronunciar o nome de Heródoto, Diodoro, meu Deus do céu. Agora, o que eu fico com vergonha alheia de ver é ele todo feliz, assim, como se estivesse arrasando. Mas aqui é a melhor parte, acho. Aqui... Mas o cara simplesmente não sabe que os gregos antigos tinham padrões de beleza diferentes pros homens e mulheres. Ele literalmente acha que falando dos homens etíopes ou falando de Odisseu é a mesma coisa que aplicar isso pras mulheres. E ele até mostrou imagens de etíopes modernos. O que é isso? Essa é a maior prova que ele realmente não sabe nada da Grécia Antiga, não sabe nada do pensamento grego clássico. É o que eu sempre digo pra vocês. Se você não faz ideia do que tá falando, é melhor ficar quietinho pra não passar vergonha. Né? Então deixa o tio te ensinar o básico de padrão da beleza grega. Pele queimada, morena, era o padrão de beleza dos homens gregos. Pele clara, brilhante, era o padrão de beleza das mulheres. É simples assim. Eu sei que você quer bagunçar tudo, você quer trazer algo que é tão simples, de tão fácil compreensão culturalmente para aquele povo e complicar demais para tentar de alguma forma encaixar na sua narrativa. Mas não é complicado. Era muito simples para ele enxergar mulheres pálidas que ficavam dentro de casa, logo com uma cor branca, logo aquela beleza era beleza padrão para os gregos. Por isso você vai ver esse tipo de elogio para a pele mais escurecida dos homens, queimada pelo sol, porque eles ficavam expostos no sol, e da pele mais clara das mulheres gregas como Helena. E como eu disse no meu vídeo, isso não era uma visão de raça, era um padrão de beleza dos gregos. Aliás, você que leu a Odisseia literalmente, você só esqueceu de dizer que Homero, no canto 3, cita 2 vezes que Odisseu era loiro. E agora? De preto, Odisseu virou loiro agora? Verso 399, 431. Esqueceu disso, rapazinho? Agora imagina que legal. Odisseu negro e loiro. Essa matemática Negão e loiro. não tá batendo muito bem, não. Mas calma, que no livro 6... Pode acontecer. Atena transforma o Odisseu e ele fica com cabelo, sabe de quê? Pode escolher qual dos cabelos você quer dar pro Odisseu aí. Porque Rosa. Homero diz que Atena transforma os cabelos dele semelhantes a jacinto. De Essas plantinhas abacaxi. bonitas aí. Aí tem jacinto Cabeça de rosa, tem abacaxi. jacinto roxo, amarelo, cinza, preto. Será que pros gregos que liam a Odisseia, Odisseu era negro com cabelo loiro ou azul? Isso é fantasia de menino moderninho, não dos gregos. Na Odisseia, Atena bagunça com a cara de Odisseu o tempo todo. Transforma ele em velho, em mendigo, jovem, cabelo preto, loiro. A cor e a aparência de Odisseu são enigmas completos e alteradas diretamente por Atena por ocasiões específicas para dar sentidos divinos para ele e para a situação. Eram mágicas usadas para esconder ou revelar a presença dele, ou realçar ou esconder a beleza dele. A pele escura dele não é um marcador de etnia. Ou você acha que Odisseu era negro etíope agora? Olha que legal. Na história de Héracles, quando ele carrega os gêmeos Cercopes, eles zombam de Héracles porque ele tinha bunda preta. Como é que pode? Como que Alguém que só tem a bunda preta? Quando os textos se referem à cor escura de alguns gregos, não era uma cor de raça, como se fosse uma raça negra, como a gente entende hoje. Era no sentido de contraponto com a branquitude das mulheres. Pele escurecida pelo sol, pela exposição ao ar livre, que era valorizado pelos homens gregos, contra a pele brilhante e branca de quem vivia dentro de casa. Eu já mostrei pra vocês aqui que pessoas de etnia negra e africana eram vistas como estrangeiras pros gregos. Eram os etíopes, indianos, egípcios e não gregos. Odisseu era grego, filho de gregos, nascido em Ítaca. Portanto, a pele escura dele, para qualquer grego que lesse o relato da Odisseia, era entendida nesse contexto grego, não de alguma tonalidade negra semelhante aos etíopes ou aos africanos. É por isso que você não vai encontrar nenhuma arte grega que represente Odisseu com qualquer outro fenótipo que não seja de um grego. Não tem um classicista sequer na filologia clássica que diga que essa pele escura de Odisseu significasse pele escura africana, meu Deus do céu. Ou escura semelhante aos etíopes, e muito menos que Odisseu tivesse qualquer origem africana para ter pele escura. Isso não se discute em lugar nenhum, galera. Então qualquer pele escura nesse contexto aqui tem que ser pensado e entendido dentro da Grécia, dentro dos fenótipos gregos. Nas histórias gregas, os deuses alteram a aparência das pessoas para objetivos específicos. E eles são claros, os poetas são claros quando isso acontece. E nesse caso específico, a gente tem que ter prudência na hora de acessar os textos. É óbvio que nesse caso aqui é muito evidente que há uma transformação intencional e clara da aparência de Odisseu. Muitas vezes isso acontece com ele. O poeta aponta isso pra gente de maneira clara. Isso não significa em hipótese nenhuma que a etnia de Odisseu, os fenótipos de Odisseu mudaram. Não tem essa evidência em nenhuma parte de Homero, nem mesmo na iconografia grega, nem em outros poemas. Não existe simplesmente a perspectiva de Odisseu negro no sentido etíope da palavra, ou no sentido egípcio, ou no sentido indiano. A maior evidência disso é atestada por tantos séculos. Odisseu é sempre fenotipicamente grego. Mas no caso de Helena, não tem mágica, galera. Não tem transformação dos deuses ali. Quando ela é dita como braços brancos,
ela não recebe uma influência divina ali, uma mágica que ficou com braços brancos. Homero não deixa dúvidas que na Ilíada e na Odisseia ela é naturalmente branca e segue pelos séculos na iconografia e poesia, sendo retratada como uma branca de fenótipos gregos. Inclusive, ele cita Carlos Alberto Nunes, que prova o meu ponto. Olha aqui. Ele diz em um texto explicando sobre a tradução dos textos épicos: na avaliação desse material compósito de fatos históricos, lendas e mitos da mais variada procedência, devemos avançar com passos cautelosos, como quem toma conhecimento pela primeira vez de um terreno desconhecido, para que a imaginação não se deixe ofuscar cedo demais por alguma miragem. Pois é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de uma escrita de 2000 anos atrás, de uma escrita homérica. A gente não pode ler as coisas e levar para o sentido literal rápido assim, como diz o próprio tradutor do livro do Tiago. Mas por que ele não seguiu esse conselho dele? A única coisa que ele fez nesse vídeo e naquele foi mostrar textos soltos, só trechos isolados. Ele não pega uma arte ou iconografia para compreender melhor a visão cultural dos gregos na época. É só jogar trechinho na tela e ler tudo errado, sem entender nada da perspectiva cultural grega. Por isso que sai essa porcaria de vídeo, que eu tenho que perder meu tempo corrigindo para não prejudicar o entendimento dos outros. Então, independentemente do tom da pele real de Odisseu, galera, o que a gente sabe é que os gregos entenderam o sentido da palavra e sempre retrataram Será que vai ter resposta? Odisseu como um deles, como grego, com fenótipos gregos, e representaram ele assim por séculos. Inclusive, se os etíopes eram tão admirados assim, como o jovem moderninho diz, durante tanto tempo, por tantos gregos, era um consenso entre os gregos, porque nenhuma arte sequer grega, seja em vasos, seja em poesias, Helena em nenhuma medida é retratada como não sendo grega. Ou como sendo negra. Porque todas as evidências sempre mencionam Helena ou sendo loira, como eu Obrigada, Shadow, pelo Prime. mostrei no meu vídeo anterior, ou tendo a pele branca. E com fenótipos gregos. Mais uma vez, essa matemática não fecha. Não existe uma arte que represente Helena, talvez a mais linda das mulheres gregas de toda a Loira, história, né? que não seja uma Helena grega. Isso nos diz Não muito tem. sobre o que os gregos viam e entendiam sobre Helena. Mas mesmo assim ele continua bagunçando tudo, dizendo que os gregos não tinham padrões de cores estabelecidos para algumas coisas. Que é um exemplo ainda mais legal de quando as cores elas não simbolizam exatamente o que elas estão descrevendo. Homero descreve o oceano como cor de vinho. O sangue era roxo. Pode até ser. Tá perto ali. Sabe o que mais era roxo? O arco-íris. As nuvens. Por que isso? Será que Homero era daltônico? Será que os gregos eram daltônicos? Meu Tem Deus. gente que defenda isso. Em livros, inclusive. Porque as cores, elas não fazem sentido. Elas são totalmente Pronto. desconexas com o objeto que elas estão descrevendo. Elas fazem analogias que não correspondem à cor visível daquele objeto. Até porque eles nem tinham um nome para cor azul. Não tinha sido criado ainda. Como, por exemplo, aquele trecho que eu disse, que o mar é cor de vinho. Sabe quantas argumento vezes agora. Homero disse isso neste textão aqui da Ilíada e da Odisseia? Mais de 15 vezes. Não foi acidente. Opa, não é que ele errou. Sabe onde tinha sido criado o nome para cor azul? No Egito. Porque lá, ele defende no texto, não sou eu Nem dizendo, sabia o que era preto e o que era branco. eles avançaram muito mais em pintura. Eles tinham a cor azul. Eles tinham que inventar um nome para isso. Tipo o mar. Se eles não sabiam descrever o tom da cor do mar, logo eles não sabiam o que era tom de pele branco. E quando eles Não dizem que sabia. uma mulher é branca, eles não sabem muito bem o que estão dizendo que é uma mulher branca. Mas que cocô é esse? Sim, Incrível. quem sabe é o menino moderninho, que literalmente leu a Ilíada e a Odisseia. Inacreditável. Ele falou da cor do mar, cor de vinho. Falou de azul, que os gregos não entendiam muito Confirmado, a Helena era roxa. Não é bem possível. esse conceito de azul. Mas por que ele não fez uma quer pesquisa básica e rápida sobre o padrão de beleza da cor das mulheres ser branca? Ele se recusa a falar de mulheres, meu Deus do céu. O negócio dele é falar de qualquer outra coisa, menos das mulheres. Pesquisou sobre mar, mas não pesquisou sobre as mulheres gregas. Por que essa recusa? Será É estranho aí esse cara. que não quer enxergar o que é tão óbvio? Ou tem outra intenção por trás? Ou é outra coisa? A gente está falando de mulheres gregas, que eram vistas e entendidas como pálidas, e pálidas era o padrão de beleza dos gregos. Por que foi problematizar a cor do mar se a gente está falando de mulheres e a cor pálida delas? Qualquer pesquisa rápida que você fizer, em qualquer lugar, vai confirmar isso para você, que o tom da pele feminina era algo bem claro para os gregos. Claro mesmo, literalmente. Os gregos poderiam chamar o mar de rosa, não saber o que é azul, mas eles sabiam e descreviam mulheres pálidas e brancas como padrão de beleza para eles. Isso é consenso, galera, literário e acadêmico universal. Aliás, olha aqui, mais uma evidência de que a Não cor adianta, branca né, era cara? associada às mulheres. E o preconceito associado à cor negra, inclusive. Não adianta. Esse texto aqui é pesado. Ele é atribuído à escola aristotélica do século III a.C. Olha só o que o texto diz. Aqueles que são muito negros são covardes. Observe os egípcios e os etíopes. E aqueles que são muito brancos também são covardes. Observe as mulheres. Cor que favorece a bravura está entre os dois. Aqui tem 2 pontos fundamentais Ó. para nossa análise. O primeiro É, os caras não ficavam na resenha light, né? Não ficavam.
é que a gente tem mais uma evidência de como os gregos eram preconceituosos com a cor de pele muito negra. E o segundo ponto, a gente mais uma vez vê Ai, que misógino. a cor das mulheres sendo retratada como branca. Em uma sociedade machista como a grega, os etíopes negros, mesmo sendo homens, eram considerados tão covardes como as mulheres brancas. Colocaram os etíopes no mesmo padrão baixo que as mulheres tinham na classe grega, na sociedade grega. É difícil ter uma visão romântica comigo aqui, hein? E vamos lembrar o que eu já provei no meu vídeo anterior. Não é só Heródoto que diz que Helena era branca. A poetisa Safo, mulher, no 6º século, escreveu que Helena era loira. Eurípides, no século V, já declarava que ela tinha cabelos loiros. Todas as artes gregas e romanas mostram apenas Helena grega e, portanto, de fenótipos gregos, como era de se esperar de uma mulher linda que era grega. Se algum autor grego, em alguma época, escreveu que mulheres etíopes eram bonitas, não tem problema nenhum. Isso não muda a realidade materializada por milênios do padrão cultural grego universal, de que Helena é e sempre foi retratada como grega branca. Dizer que os gregos não Mas você veriam acha que problema isso em uma Helena importa? negra, que uma Helena negra é tão culturalmente correta quanto uma Helena branca, é um argumento tão bom quanto... Cultura livre por bala desejo. Agora, mais uma vez, ele bagunça tudo de novo. Ele só quer bagunçar. Como, por exemplo, Vitória Freitas Machado, no livro Cores que Evocam Emoções, uma leitura sobre o mundo homérico. As cores são utilizadas por Homero não apenas com o intuito de elaborar imagens mentais, mas também para evocar emoções e sentimentos. A questão das cores na poesia homérica, ela é tão extensa, ela é tão gigante, que existem, centenas de livros, para não dizer milhares, só tentando compreender e decifrar o uso das cores dessa forma estranha de Homero. Aqui ele diz que Homero usa as cores não apenas para elaborar uma imagem mental, mas também para evocar emoções e sentimentos. O que ele está querendo refutar com isso aqui? É exatamente o que eu expliquei e eu citei no meu vídeo anterior. Quando ele não erra, ele só confirma os meus pontos. Uma coisa não exclui a outra. Os braços brancos não eram apenas braços brancos, mas braços brilhantes também. E eu digo isso no meu vídeo. Carlos Alberto Nunes, que é essa tradução que eu tenho aqui, já cita Helena braços bonitos, porque como eu vou mostrar para vocês depois, mulheres brancas eram sinônimos de beleza na Grécia Antiga. Essas traduções já ajudam a gente a entender que sim, Homero faz referência ao tom brilhante dos braços brancos de Helena, como sendo até um epíteto de destaque, inclusive. Helena tinha braços brancos e brilhantes. E olha como ele mais uma vez não sabe nem interpretar texto, porque a própria autora que ele cita aqui não exclui a intenção de Homero de elaborar imagens usando cores. Tanto é que ela usa a expressão não só, mas também, ou seja, uma conjunção aditiva que adiciona argumentos, não os exclui. A autora está confirmando que Homero usa cores para representar não só imagens, mas também sentimentos. As Não cansado de falar lá sentadinho na hora da edição, ele ainda adicionou mais lapada. duas Pelado aí, cara. Veste uma camisa pra nós. Que isso? Cadê Insider? coisas juntas. Que garoto ruim, meu Deus do céu. Mas olha mais uma falsificação dele aqui. Como eram as representações das mulheres e dos homens nos vasos antigos? Tá Fonte falando com a gente de cuequinha. que o próprio Thiago trouxe no seu vídeo. Olha que greguinhas mais fofas aqui. E olha que linda a nossa Helena de Troia aqui no meio de novo, galera. O vaso tem Helena branca, e ele defende como, nossa, realmente aqui ela tá com todos os aspectos de uma grega, branca, toda a fisionomia. Repara como estão todos os homens nesse mesmo vaso que o Thiago mostra. Super branquelos. Realmente é um exemplo de descendência grega ali. Os homens, em muitos vasos, eram retratados pretos, e as mulheres, brancas. Isso não era cor de pele. Isso era É porque eles ficavam muito mais no sol. gênero. O branco e o preto era uma simbologia de quem era homem e de quem era mulher. Mais uma meia-verdade. Ele diz que nessas pinturas gregas, eu digo que Parece eu assistindo live. Helena tem cor branca. Ele Ixi. só não mostrou onde eu disse isso no meu vídeo. Quando eu mostro os vasos gregos, as pinturas gregas, eu digo, veja, Helena está sendo retratada como branca. Ele não diz isso. Diz? Em algum lugar ele disse isso? Ele me mostrou dizendo isso em algum lugar? Eu disse que os gregos pintam uma Helena com traços e fenótipos europeus. Olha o trecho aqui. Agora vamos sair da Roma do primeiro século e vamos pra Eu Grécia ia falar sobre isso, Carriere, mas eu pensei melhor e nem falei nada. Mas você resolveu falar Antiga, século V. sobre a cor dos dentes deles, dos dois. Você resolveu comparar a cor. De Cristo. Saca só essa pintura clássica aqui de Red Figure, nesses vasos clássicos com Helena de Troia no Museu de Harvard. Nessa pintura aqui, Helena tá grega até demais, minha gente. Exageraram na greguice da Helena também. Só que ela é grega, os gregos se acham no direito de pintar ela como grega. Vamos pra mais uma arte grega aqui, agora do século V a.C. Olha as greguinhas de novo, ó. Olha a Helena aqui em destaque. Até o Cupido, que é mitológico, tem fenótipo de grego, tem bumbum e pipiu de grego. E eu tenho experiência em ver artes de bumbum e pipiu grego. Não que isso me agrade em nenhuma medida, mas pela ciência. E pra informar vocês, eu me submeto a esse desconforto aqui. Agora vamos voltar mais 100 anos então, século VI, 540 a.C. Olha que greguinhas mais fofas aqui. E olha que linda a nossa Helena de Troia aqui no meio de novo, galera. Eu podia continuar isso aqui o dia inteiro, mas é estupidamente desnecessário dizer que há uma tradição de milênios que representa Helena de Troia com fenótipos gregos europeus, mediterrânea, portanto grega. Na mente dos gregos e dos romanos, Helena tinha um fenótipo e a etnia grega. Isso já enterra completamente esse argumento bobo de que a imagem que a gente tem de Helena é posterior ao mundo grego, que Helena pode ser qualquer pessoa porque ela é mitologia. Essas características que você está trazendo só surgiram anos depois em artes
Da onde? Do norte da Europa. Grécia e Roma parece bem norte da Europa mesmo. Da onde? Do norte da Europa. Eu fiz o dever de casa, galera. Eu sei que as cores ali não representam a cor da pele dos gregos realmente, representam gênero. Quando eu tava fazendo o vídeo, eu sabia que ia ter mané dizendo que se as mulheres são pintadas de branca e são brancas, logo os homens pintados de preto são pretos. E ele acaba de provar que eu tava certo. A atribuição à cor de Helena que eu faço no meu vídeo são nos afrescos romanos de Pompeia, não nas artes gregas. Eu repito, eu destaco os traços e fenótipos gregos nas artes gregas. Eu não pego as artes gregas para falar da cor da pele de Helena. A cor branca está nos textos. E aí quando a gente combina com o fenótipo das artes, a gente tem um quadro completo da mulher grega, que era Helena. O cara não acerta uma. E ainda falsifica e distorce os meus argumentos. Ou porque não tá entendendo nada mesmo. Você vê como os gregos usam cor de forma extremamente metafórica? As cores são sempre uma metáfora. Quando é verde, quando é roxo, quando é vinho e até quando é preto, para descrever os homens. Ali eles não são negros. Mas quando se trata da cor branca, obrigatoriamente, então, é um jeito de dizer que os brancos são superiores. Então, quando os gregos usam branco aqui, é no sentido de tom da pele. Você percebe como não bate? Você percebe como é ideológico? Todas as cores são metafóricas, menos o branco, quando é para descrever superioridade. Agora vem a parte mais estúpida do vídeo dele inteiro. Ele diz que é ideológico dizer que os homens negros na Grécia Antiga não eram negros de verdade, mas as mulheres eram brancas de verdade. O único que tá preocupado com ideologia estúpida aqui é ele, querendo só sinalizar virtude, ignorando a história e a cultura grega. Quem disse que homens negros para os gregos não eram negros de verdade? Os etíopes eram negros de verdade para os gregos. Os indianos eram negros de verdade para os gregos. Os gregos diziam isso claramente na sua literatura. Sim, ele mesmo. O Mamaco mandou 5 euros. Oi, Mamaco. Oi, chat. Oi, Imperial Breco Baiano. Oi, pessoas que colocam feijão por baixo do arroz. Não, oi, eleitores nada. da Erika Hilton. Ixi. Oi, pessoas moradores da Brasilandia, Itaquera, Pirituba e Nova Odessa. E claro, um oi especial pra Dabi, que hoje completa 45 anos. Não. Parabéns. Tá longe, meus 25 anos estão longe. Só em junho, vô. Vários exemplos aqui disso. O problema é que ele quer acreditar que figuras Fake históricas news. gregas eram consideradas negras de verdade para os gregos. Mas não há uma representação artística sequer de gregos sendo representados como negros de verdade nas artes, com fenótipos negros de verdade nas artes. O problema é ele querer pegar Odisseu, ele sim, talvez o maior exemplo de transformação metafórica da história da Grécia, para dizer que era possível uma Helena negra de verdade, ignorando que o próprio povo grego, em toda a sua história durante milênios, jamais representou um Odisseu negro de verdade e muito menos uma Helena negra de verdade. Os gregos antigos nunca pintaram os seus heróis como negros de verdade, porque para os gregos antigos eles nunca foram negros de verdade. Responde só essa perguntinha pra gente aqui, militante. Por que os gregos desenhavam Andrômeda com fenótipos gregos e padrão feminino grego se ela era etíope? Se alguém hoje pegasse uma heroína Deixa ele, tá calor, ele é carioca. africana e pintasse ela de europeia, você ia chamar esse artista de quê? Agora responde mais essa. Porque em toda a história grega, os gregos jamais pintaram uma Helena de Troia negra de verdade. Porque o único exemplo histórico e cultural que a gente tem é de uma transformação étnica de uma africana que virou grega. E nunca uma grega que virou africana. Mas com tudo isso, na cabeça do militante moderninho, faz todo sentido a gente olhar para a história e literatura da Grécia Antiga e imaginar que era super possível uma Helena de Troia negra. Mas essa confusão toda na cabeça dele é porque ele simplesmente não tem capacidade mínima de ler e nem entender os textos que ele está lendo. E agora vai mais um exemplo bizarro para vocês. Eric Shelley defende o seguinte também, que os gregos antigos categorizavam os termos de cor não apenas pelos valores cromáticos em si, mas principalmente pelo objeto ao qual se aplicavam e pelos aspectos que ele continha. Aspectos que indicavam materialidade e sustentavam o simbolismo associado àquela cor. Olha como ele não entende nem o texto que ele cita. Ele pulou a parte do texto onde a professora explica direitinho o que ela está querendo dizer aqui, com um exemplo muito bom no mesmo parágrafo. Quando o leitor moderno lê em grego antigo com o entendimento que, quando Eurípides usa, por exemplo, o prefixo dourado, ele pode estar se referindo não só à cor do metal, mas também à qualidade de brilhante, ou seja, sua luminosidade. Mais uma vez, a professora usa aqui a conjunção aditiva, não só, mas também, para mostrar que os dois pontos estão conectados no mesmo sentido. Um não exclui o outro. É cor e é efeito trabalhando juntos. Lembrou de alguma coisa aqui? Mesma Quando Helena coisa. é referida como braços Que o brancos, Thiago os falou. dois sentidos eram entendidos dentro da mesma palavra. Os gregos viam ao mesmo tempo a cor branca e o efeito de brilhar na mesma palavra lefro. A cor, para os gregos, era diferente do que pra gente. Pra gente é literal. Pra gente, eu vi um jacaré verde, ele é verde. Pros gregos, o medo era verde. Errado, menino. De acordo com a sua própria fonte, os gregos veriam esse jacarezinho verde aí como verde e simbolizando medo. As duas coisas juntos. Pensa direito antes de dar exemplo besta. Mais um erro de amador aqui.
Não era sobre tom, era sobre luz. E no caso dos homens e das mulheres, era sobre o trabalho que a luz fazia no corpo deles. Então, quando Homero descreve Helena, não como braços brancos, mas no grego original que o Thiago trouxe no vídeo, leucolenos, Eline lefcoleno. o que isso pode querer significar? Será que realmente é preto no branco? Será que realmente é literal? Vamos ver de onde surgiu a palavra leucolenos. Ela vem do grego leucos e olene. Aqui dito que leucos é branco e olene é antebraço. Vamos ver que outros significados a palavra leucos. Primeiro significado aqui, brilhante. Segundo, luminoso. Terceiro, reluzente. Só aí que vem o termo branco. Então, leucos não precisa dizer branco. Leucos pode significar muitas outras coisas. Pode dizer que Helena tinha um braço brilhante. Pode dizer que Helena tinha um braço luminoso. Ou pode ainda se dizer que Helena tinha um braço sem marcas de sol, porque ela era uma mulher nobre. O braço de Helena, é belo, porque é o braço de uma mulher que passou a vida inteira em reclusão doméstica. É o braço de uma mulher que não teve que sair para trabalhar. Isso é um símbolo de nobreza, não de raça. Leucolenos nunca foi uma descrição de pele, mas de status social. E para ajudar a fundamentar isso que eu tô te dizendo, vamos citar quem? O próprio Thiago Braga no vídeo dele, me jantando. Para os gregos antigos, não havia esse conceito de Lá ele. raça branca e negra, como a gente conhece hoje. Os gregos não se viam definidos ou pertencendo a uma raça branca. Você percebe como não existia uma distinção de raça para os gregos? Como o próprio Tiago diz, os braços leucolenos de Helena era uma questão de status, hierarquia social, nobreza. Ela era uma mulher que não era marcada pelo sol, ela era uma mulher que seria pintada de branca nos vasos. E os homens marcados de sol, pretos nos vasos. Porque não era uma questão de raça, era uma questão de luz. É mesmo, menino? Você é espertinho mesmo, hein? Eu passo o vídeo inteiro dizendo que o tom branco da pele para os gregos não era raça. Os gregos não viam aquele tom da pele como pertencendo a uma raça, meu Deus do céu. O que ele fez aqui é mais ou menos assim. Eu disse no meu vídeo que 2 mais 2 são 4. Aí ele diz, tá vendo? O próprio Thiago disse no vídeo dele que 2 mais 2 são 4. Tô me sentindo o professor Girafales na escolinha do Chaves. Eu passo o vídeo inteiro dizendo que a cor branca descrita nos textos é uma questão visual, de percepção estética, cultural e não racial. White armed, braços brancos. Agora um disclaimer rápido aqui, galera. Isso não significa que os gregos se identificavam como uma raça branca. Ou quando Homero escreveu isso aqui, estava se referindo a Helena como sendo de uma raça representada por uma cor branca. Esse tipo de conceito de raça só foi existir depois da Idade Média. Então quando os gregos usam branco aqui é no sentido de tom da pele, um tom pálido, brilhante, uma percepção de aparência que para eles era sinônimo de beleza feminina. Orem por mim, irmãos. Não era sobre tom, era sobre luz. Não, menino. A própria fonte que você cita diz que era sim sobre tom e sobre luz. As duas coisas, uma adicionando a outra. Olha aqui mais uma vez a sua própria fonte dizendo que era sobre tom Que frame bom. e sobre luz. Mais um erro de amador aqui. Não era sobre tom, era sobre luz. E no caso dos homens e das mulheres, era sobre o trabalho que a luz fazia no corpo deles. Então quando Homero descreve Helena, não como braços brancos, mas no grego original que o Thiago trouxe no vídeo, leucolenos, Eline lefcoleno. o que isso pode querer significar? Será que realmente é preto no branco? Será que realmente é literal? Vamos ver de onde surgiu a palavra leucolenos. Ela vem do grego leucos e olene. Aqui dito que leucos é branco e olene é antebraço. Aqui dito que leucos é branco e olene é antebraço. Aqui dito que leucos é branco e olene é antebraço. Vamos ver que outros significados a palavra leucos. Primeiro significado aqui, brilhante. Segundo, luminoso. Terceiro, reluzente. Só aí que vem o termo branco. Então leucos não precisa dizer branco. Leucos pode significar muitas outras coisas. Pode dizer que Helena tinha um braço brilhante. Pode dizer que Helena tinha um braço luminoso. Ou pode ainda se dizer que Helena tinha um braço sem marcas de sol. Só não achou aí que podia ser negra, né, menino? Ele diz que a expressão Eline lefcoleno não significa necessariamente braços brancos, mas pode ser braços brilhantes. Ignore que eu disse braços brancos brilhantes no meu vídeo. Mas o menino não tá entendendo nem o que ele tá lendo aqui. Primeiro repara que ele não foi no site especializado Perseus Library, que eu mostrei. Ele foi saber aonde? Wikipédia. Mas vamos considerar a definição da Wikipédia. Não tem problema não. Repare como que a Wikipédia coloca a definição 1 como a primeira. Mas ele não entendeu nada do que ele tá lendo aqui. Primeiro significado Acho que o Thiago Braga nunca usou a fonte da Wikipédia. aqui, brilhante. Segundo, luminoso. Terceiro, reluzente. Vocês viram o que ele fez aqui, galera? Ele leu palavras que são colocadas apenas como sinônimos da definição 1 e colocou como se fossem em ordem de relevância. Aliás, repara que a própria Wikipédia colocou branco na definição direta para lefko, na primeira página. Se o sentido correto é brilhante, segundo a própria Wikipédia, como o militante está falando aí, por que a Wikipédia não colocou braços brilhantes na tradução principal do texto, ao invés de braços brancos? Imagina o roda-moinho na cabeça do menino lendo isso aqui. Nesse caso, aqui as palavras não se excluem. Não é uma coisa ou outra. Elas se complementam. São palavras intercambiáveis aqui. Então não é uma definição diferente que é apresentada, como se fossem antônimos. Ou é branca
ou é brilhante. Não, tá dentro da mesma descrição do verbete, com nuances específicas. Quer dizer que nesse contexto aqui, branco e brilhante se complementam, representam a mesma palavra grega. Usar branco não exclui brilhante e vice-versa. Você poderia usar muito bem branco brilhante, como eu usei no meu vídeo. Daria o mesmo sentido de claridade, ia ser o mesmo contexto. Agora vamos pro site Perseus Library mais uma vez. Quando a gente clica na palavra lefkoleno aqui, ó, direto do grego, ele abre a definição na hora. E a tradução não deixa dúvidas. Braços brancos. Não fala braços brilhantes aqui. De qualquer forma, o brilho tinha cor clara para os gregos. Por isso, lefko está conectado ao sentido de brilhante e branco. Por isso, a cor branca é sempre relacionada à claridade e ao brilho. Vamos para mais um estudo especializado, então, para a gente entender isso melhor. De Oxford, ó. Oxford Estudos de Filosofia Antiga. Essa tabela aqui é muito interessante porque ela mostra para a gente as combinações de cores em grego. Repara que em todas as combinações onde tem branco, aparece lefko. Aliás, repare que de acordo com esse próprio estudo aqui, existem duas outras palavras que significam brilhante e brilho, mas o white é lefko. Então lefko aqui é branco por excelência. Mas mais uma vez, é besteira querer colocar uma palavra como a principal se no contexto elas eram sinônimas e representavam a mesma tonalidade clara e brilhante da cor da pele das gregas. Então, ao invés de excluir ou de minimizar as palavras, a gente pode trabalhar em conjunto para compreender ainda melhor o que os gregos queriam dizer com aquilo. Agora, a gente está falando de uma língua antiga. Nem sempre é fácil a gente saber qual é a tonalidade desse branco, quão branco era esse padrão de beleza. A gente está falando de gregas. Mas para os gregos, a mulher era branca. Eles tinham essa percepção de que a cor da mulher era mais branca do que a deles. Não podia ser igual à cor deles. Para ser valorizada como uma beleza divina, ela tinha que ser claramente branca. Claramente branca, percebeu, né? E com os outros epítetos e com as outras descrições de outros poetas, não só de Homero, a gente consegue ter um padrão imagético de Helena muito mais claro. Como eu citei para vocês, Homero cita braços brancos. Quando a gente vai para a poetisa Safo, ela cita a Helena loira. E quando a gente vai para Eurípides, ele confirma a Helena loira. Então temos aí uma descrição muito mais clara e completa de como os gregos ao longo dos séculos viam Helena. E não ficamos engessados apenas em Homero. Ele insiste em errar, não para. E quer um exemplo disso? Vou te falar outro significado de leucos. E vou te dar uma aplicação de leucos na Ilíada e Odisseia, que literalmente lemos. Neste artigo aqui, eles falam que Homero usa leucos para descrever a água 2 vezes em Ilíada e Odisseia. As 2 vezes evocando uma claridade etérea. Uma vez no funeral de Patroclus, o Aquiles se lembra dos companheiros lavando os cavalos em leucos water. Água branca? Eles estavam lavando os cavalos em leite? Não. Aqui leucos não é branco, não. Aqui leucos é brilhante. Aqui leucos... Mais uma vez, olha só como esse menino não entendeu nada. Ele mesmo disse que a gente não pode ficar se apegando demais a Homero, porque tem muita metáfora ali. Mas ele só fica em Homero. Mais uma vez, ele não entendeu. Mas ele mesmo citou no próprio texto dele de que quando uma água ela é vista ao céu aberto, ela recebe o atributo de cor lefko. E quando uma água é retirada de um poço, ela recebe o atributo de melas, escura. Por quê? Porque não reflete luz. Agora vem um checkmate nesse menino. Repara que o próprio autor que ele cita associa a palavra lefko, ou branca, à água cristalina, que reflete luz. E quando ele fala da água escura, é uma água que não recebe luz. Por isso ela é chamada de melas, escura. Como, por exemplo, no caso de alguém tirando uma água de um poço. Para exemplificar para vocês, eu mostro para vocês um poço da própria ilha de Ítaca, do nosso querido Odisseu. Olha lá. E aqui, Que legal. exatamente nesse lugar aqui, o que parece ser só uma caverna simples, na verdade é uma fonte de água. E isso aqui ao redor não são simplesmente pedras naturais. É uma construção que data do período micênico, exatamente 1200 a.C. E é por isso que isso aqui é tão importante, para que a gente consiga ter ideia de que esse complexo aqui é um complexo que foi pensado e construído durante o período em que a Odisseia aconteceu. E agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Que massa, velho. Nossa, ele pode entrar muito ainda. Tenebroso, né? Tenebroso. Tá certa a descrição, tá? Olha que coisa linda aqui. Qual é a cor da água aqui? Se você pensou em escura, você estaria certo. Porque os gregos se referiam a essa água aqui como melas, escura, usada para descrever a escuridão dessa água. Agora deixa eu mostrar para vocês a água de Kefalônia, a céu aberto. Essa é a água que os gregos chamam de lefko, porque recebe luz. Mais claro que isso, impossível. A gente deu uma paradinha aqui, ó, nesse banquinho aqui que a gente tinha parado da última vez, né? A propósito, olhando essa filmagem aqui, eu acho que Homero diria que eu tô meio preto, né? Que imbecil, né? Tanta gente. Reparou? Tá mesmo, cara. Como o menino se refuta com a própria fonte. A palavra branca, galera, tá sempre associada a refletir luz. E a palavra Já ia ser desenhado bem negão nos vasinhos. melas, escura, não. Por isso que a palavra branco tá intrínseca. Hoje em dia, quem é que ia fazer você no cinema?
intrinsecamente conectada à ideia de refletir luz. São sinônimos. Samuel Essa é só mais uma prova Jackson. irrefutável de como, para os gregos, seria impossível imaginar uma Helena negra de braços brilhantes. Não só pela etnia e pelos fenótipos dela, mas também pelas próprias descrições e do que os gregos entendiam como sendo possível brilhar. Essa é a conclusão que chega o próprio texto que o menino cita. Nessa explicação aqui, a cor branca brilha, a cor escura, não. Esse era o padrão dos gregos da época, a percepção dos gregos daquela época, não a nossa. Aliás, lembra que ele zombou do trecho quando eu disse que a brancura das mulheres era divina para os gregos? Não é muito louco que isso estava no mesmo site que o Thiago falou? Olha como o próprio artigo dele confirma exatamente isso que eu disse. Que a cor branca feminina representava mais do que a cor. Representava beleza, representava brilho, representava divindade. Olha o que o professor mostra aqui na página 21, no subtítulo Pele das Mulheres e dos Homens. E aí ele conclui que a associação entre lefro e feminilidade é, portanto, profunda. Não meramente uma questão de cor, mas algo que implica textura clara e maciez da pele, beleza idealizada, além de graça e o brilho de uma luminosidade divina, como se vê na imagem anterior do véu de Hera, cintilando com um fulgor da luz do sol que pertence ao Olimpo. E o que eu disse no meu É duro quando ele usa a fonte da pessoa pra refutar. vídeo mesmo? Para os gregos, a beleza divina tinha cor branca. Não é muito louco? Exatamente, Vai é falar de duro. filminho e esquece história, menino. Isso é mais uma prova, galera. Como que os gregos atribuíam leucos e branquitude à claridade, porque tem o mesmo sentido. Os dois sentidos se complementam e não se excluem. Isso é básico, galera. Mas ele não sabe o básico do mundo grego. Mas agora vem o remate. E a parte mais romântica do vídeo. Indeterminação narrativa. Você sabe o que é? A indeterminação narrativa ocorre quando um texto literário omite informações cruciais, oferece sinais ambíguos ou utiliza linguagem imprecisa, exigindo que o leitor construa o significado final. Isso é uma coisa que acontece direto nos filmes. E um autor como Homero é extremamente estratégico. Este cara sabia o que estava fazendo. Não à toa a gente tá falando da obra dele aqui 2000 anos depois. Helena é o ideal de beleza feminina. Ela é descrita como a mulher mais linda do Achei mundo. injusto, Se Homero teve 3 Thiagos versus 1 Noia. É verdade, né? parasse essa descrição e começasse a te contar como era o nariz, como era a testa, como era o cabelo, como era a cor, a mulher mais linda do mundo que você imaginou estava errada. Homero deu a visão dele, mas a sua não é a mulher mais linda do mundo, então. Teve 4, porque um deles era negão. Lá na praia. A partir do momento em que Homero não descreve Helena fisicamente, é de propósito. A intenção dele é clara, é fazer você imaginar qual é a mulher mais linda do mundo pra você. E isso não sou eu que tô dizendo, hein? De novo, é Spencer McDaniel. It seems that the Iliad and the Odyssey deliberately avoid giving too much. Você vê que loucura, o cara tá pegando o it seems, que significa literalmente parece. Ou seja, aqui a autora só tá dando uma opinião dela, uma percepção que ela tem em relação à leitura que ela faz. Ela nem diz, Homero deixou que a gente interpretasse a Ilíada. Não, ela diz que parece. E o menino pega aquilo como sendo uma verdade e que a gente pode olhar pro texto de Homero simplesmente como a gente quiser. Isso é fantasia de menininho moderninho da geração Z. Só isso só. Eu só não entendo por que os gregos, em tantos milênios de história, não usaram essa indeterminação narrativa de Homero pra pintar a Helena de um jeito diferente, meu Deus do céu. Todo mundo, durante séculos e mais séculos, é só Helena grega. Helena grega, branca, cabelo loiro, cabelo ruivo, cabelo preto. Nenhuma Helena diferente de grega? Por que isso? Se a indeterminação narrativa Homero queria que o público pudesse ter a percepção que eles quisessem de Helena. Mas por que os gregos nunca fizeram isso, meu Deus do céu? Cadê a diversidade de Helena na Grécia Antiga? Pintaram Helena tudo igual o tempo todo? Acho que os gregos não entendiam muito bem essa indeterminação narrativa do seu próprio escritor grego, não, hein? Eu literalmente li a Ilíada. Ah, vá. Caramba, que vídeo longo. E eu acho que o vídeo do cara tem no máximo, o quê? 4 minutos? 10 minutos? Muito bom, cara, muito bom. Mas aposta quanto que ele ainda vai fazer outro vídeo debochando. Na verdade, eu acho que ele só cai pro deboche depois.